Olá, boa tarde a todos. Vamos começar aqui um novo encontro. Eu vou falar para vocês sobre algumas estratégias, uma reflexão sobre as estratégias de retomada. A palavra que eu gostaria de começar com ela é gratidão, tá? Gratidão por vocês estarem aqui conosco, gratidão pela confiança, né, de ouvir, gratidão pela confiança da Somos, de nós estarmos aqui partilhando ideias, experiências, reflexões, né? E pensar junto com vocês, né? Pensar quais as possibilidades que nós temos, quais as estratégias que nós temos para retomar. Então, eu convido a todos que estão comigo, né, nesse encontro, que mandem mensagens, experiências, perguntas, mesmo que a gente não possa responder todas nesse encontro, a gente vai ter alguma alternativa para isso, vamos conversar de outra forma ou em outro, tá? Não deixem de colocar e não fiquem de maneira alguma preocupados se a gente não falar uma ou outra observação, mas nós vamos ter tempo para isso, se não agora, depois, tá? Que bom que vocês estão aqui, muito obrigada, né? E diretores, gestores, equipe aí das escolas que fazem parte da Somos Educação Básica, nós estamos caminhando juntos nesse tempo de tanta instabilidade. Nós vamos viver aqui agora, juntos, nesse tempo de reunião, de encontro, algumas reflexões, né? Vamos ter algumas reflexões. Um tempo completamente diferente, sem nenhum precedente para a nossa escola. Eu tenho certeza que nenhum de vocês viveu algo nem parecido com isso, né? A instabilidade virou o novo normal. Nós estamos aí com uma situação onde não encontramos resposta pronta. Ninguém tem resposta pronta, nem eu, né? O que eu vou fazer aqui agora é, a partir da minha experiência, das informações que eu tenho tido, das reuniões que eu tenho participado, partilhar um pouco com vocês. Mas para que isso tenha sentido, nós vamos fazer uma reflexão primeiro sobre tudo que está acontecendo, né? Para a gente entender como é que a gente tem que trabalhar essa retomada. Eu espero contribuir com vocês e espero que vocês também contribuam comigo, ok? Bom, eu vou começar, eu vou fazer uma experiência aqui agora, porque nós estamos assim, né? Nós estamos assim, erros e acertos. E como o erro faz parte da inovação, eu vou me atrever aqui a fazer uma experiência com vocês, mesmo com a minha não tão grande prática, destreza tecnológica, né? Contando com a ajuda aí do Alexandre, que está nos bastidores, colaborando comigo, eu vou começar uma apresentação, tá bom? A primeira questão que eu quero colocar agora com vocês, que eu considero que foi o que a gente viveu, né? A primeira lâmina que eu preparei, exatamente o que aconteceu conosco. O que aconteceu conosco? Nós fomos pegos de surpresa, né? Pode pôr a primeira lâmina da apresentação aí. A gente foi pego de surpresa. Vocês estão vendo a lâmina? Nós fomos pegos de surpresa, né, gente? É mais ou menos essa simbologia aí que vocês estão vendo, né? Eu achei essa imagem e achei muito parecida com o que aconteceu conosco, né? Algo aconteceu, algo bem catastrófico, uma explosão aconteceu antes de nós e nós saímos correndo sem ter tempo de planejar, sem ter tempo de pensar, e isso fez com que a gente entendesse que nós estávamos vivendo um novo agora e que esse novo agora não tinha a menor condição, né, de ser planejado. Nós tínhamos que, a partir dos acontecimentos, irmos tomando atitude, e a escola, de repente, ficou assim, vazia, sem alunos, sem professores, nós todos sem perspectiva, sem saber o que ia acontecer, tendo que nos organizar em cima de algo que nunca tínhamos vivido, não é isso? Esse mesmo susto, essa mesma surpresa que nós tivemos, né? Essa mesma correria de fazer, nós não podemos ter na retomada. Eu estou colocando isso aqui para vocês lembrarem
que foi assim que nós começamos tudo isso, em março, né? E não pode ser assim que a gente vá planejar a retomada, que a gente vá viver a retomada. Nós precisamos planejá-la. Sei que não é fácil planejá-la em meio a tudo que nós estamos vivendo, né? Mas nós precisamos fazer isso. E principalmente entendendo, gente, que isso não é uma questão só da escola. Essa questão da pandemia, do retorno da escola, do que nós estamos vivendo agora, é uma questão intersetorial. Nós temos que ouvir outras instituições, nós temos que ouvir, entender as políticas públicas, nós temos que conversar com as autoridades de saúde, nós temos que escutar os protocolos que estão sendo colocados até na própria mídia, para que a gente entenda a expectativa dos nossos pais, não é isso? E aí, gente, o que acontece? Está o mundo todo ao contrário. Como é que nós vamos ter algum fundamento para as nossas estratégias se nós estamos com tudo diferente, vivendo um ineditismo total? O que nós sabemos agora, daqui a 1 hora pode não ser assim. Eu fiz essa brincadeira com essa imagem, porque de repente quem não tem destreza com o mundo digital teve que ter rapidamente, os pais que não conseguiam acompanhar os filhos tiveram que aprender a acompanhar, alguns aprenderam, outros não. Nossos professores tiveram que, além da sua vida pessoal, suas casas, suas tarefas, tiveram que também entrar nesse mundo, né, completamente digital. E tudo nos pegou de surpresa, né? Mas e daí, gente? E daí que nós não estamos sozinhos nessa. Nós estamos acompanhados do mundo inteiro. Vocês sabem disso, né? Nós não estamos caminhando sozinhos. Nós precisamos prestar atenção em tudo que está acontecendo e prestar atenção em meio à possibilidade de suspensão temporária ou não, a demissão ou não, a diminuição de carga horária ou não, calendário para dia 1º de julho, para dia 15 de julho, para dia 1º de agosto. Ou seja, em meio a isso tudo, ao atendimento aos pais, às aulas síncronas, às aulas assíncronas, as questões que estão nos desafiando da educação infantil, que, na minha opinião, é o maior desafio que nós temos hoje, a educação infantil, né? O Fundamental 1, o Fundamental 2, o médio, nós temos toda uma condição aí, até pelo tamanho dos alunos, pela consciência deles, pelo entendimento, pela capacidade de ficar mais tempo numa atividade, tudo isso facilita um pouco, né? E para nós que somos parceiros, também temos um apoio, um amparo muito grande das plataformas digitais, temos todo um material que de alguma forma já estava lá na frente, mas não deixa de ser um desafio muito grande. E aí, gente? De repente, nós temos que resolver tudo, né? E para resolver tudo, uma questão que nós não podemos esquecer é que o mundo tem muitas perguntas, poucas respostas, uma imprevisibilidade imensa. E o que combina com a imprevisibilidade? Exatamente o que nós fazemos o tempo todo, que é aprender. Aprender. E nós que sempre fizemos nossos planejamentos, mesmo que algo alterasse, algum fato alterasse a durabilidade de algum projeto, ou que a gente precisasse interromper alguma coisa e retomar em função de uma qualquer situação de emergência que acontecesse na escola, mas que a gente retomasse rapidamente, nós sempre fomos fiéis aos nossos planejamentos. E agora? Agora nós temos que aprender a planejar sempre, diariamente. E planejando sempre, nós não temos tempo para isso. Cada segundo é um tempo para mudar tudo para sempre. A gente dorme com uma informação e acorda com outra informação. Ou seja, o nosso planejamento, ele tem que ser retomado a cada dia, a cada manifestação da família, a cada manifestação de um professor. O tempo todo nós estamos revendo, a cada manifestação de uma autoridade, tudo impacta diretamente o planejamento da escola, não é isso? E aí eu fico pensando, sabe, gente,
que não dá para esperar mais aquilo que nós vimos lá na minha primeira lâmina, não dá para esperar que as circunstâncias cheguem, que elas sejam as ideais para a gente planejar a retomada, né? E nem pensar qual é o melhor momento para a gente atuar, porque nós ainda não temos essa definição. Queira Deus que seja o mais rápido possível, mas nós não sabemos se é junho, se é julho ou se é segundo semestre. Eu paro no segundo semestre, porque a minha esperança é que tudo esteja resolvido até aí, né? Não a esperança absolutamente de ficar sentada esperando que tudo se resolva, não. É aquela esperança que mobiliza, aquela de fazer tudo, de mover, né, gente? De estar com tudo pronto, de estar pronto para na hora que tudo acontecer. E aí, fácil isso? Não, gente. Muito difícil, muito difícil. Eu não posso dizer para vocês que planejar em meio a isso tudo que nós estamos vendo é fácil. Nós temos um novo normal. E aprender a conviver com esse novo normal é o nosso desafio. E hoje, nós temos um problema de saúde. Amanhã nós vamos ter um problema de educação. Porque nós vamos ter que ter muito, muito cuidado no nosso processo de educação. E aí eu faço um desabafo aqui para vocês. Eu fico muito impressionada que as escolas não estejam tendo um amparo muito especial agora. Que as escolas não estejam tendo um apoio das autoridades bem diferenciado, porque nós vamos voltar e trabalhar com essas crianças, gente, que vão ter que assimilar esse comportamento diferente. Nós vamos mexer com a cultura das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Tudo que nós fizermos agora vai fazer com que a sociedade tenha mais capacidade de lidar com isso. Toda a esperança de uma mudança de comportamento está no processo educativo. Está com a família e está com a escola. E a escola tem toda a oportunidade, possibilidade de estar trabalhando isso. Nós sabemos muito bem que retomar o conteúdo é importante, mas muito mais do que retomar o conteúdo é a gente retomar as capacidades, as competências socioemocionais, a competência de lidar com isso. O currículo, eu me atrevo a dizer para vocês que ele vai ser trabalhado, mas ele não é o primeiro plano agora. O primeiro plano agora é a mudança de comportamento, é a acolhida. Para isso, nós precisávamos estar tendo todo o amparo das autoridades competentes para que a gente pudesse prestar esse serviço, gente, que é maravilhoso à sociedade. Não é isso? Então, eu tomo a liberdade de fazer esse desabafo, porque eu sinto que as pessoas ainda não entenderam o papel da escola nessa história. O papel da escola não é só o currículo, o conteúdo que está sendo perdido, não. É toda uma formação, é todo um planejamento de vida, né, que está sendo interrompido e que nós precisamos restabelecer. E aí eu faço uma pergunta para vocês, para a gente poder começar. Nós estamos entendendo o que está acontecendo? Que família é essa que nós vamos receber de volta? Nós estamos entendendo isso? Que família é essa que nós vamos receber de volta? Uma família que também passou por muitos problemas e está passando. Eu estou olhando aqui, gente, de vez em quando eu tenho que parar meu olhinho, olhar aqui, para ver se a gente tem alguma pergunta, sabe? Se tem algum comentário, né? E de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, tá bom? Aí tem que ter uma questão motora muito grande, né? Mexo aqui no computador, nas perguntas, aí vocês me perdoem, tá? Tudo isso é ao vivo, eu posso estar fazendo alguma coisa que não seja ideal, tá bom? A gente vai construindo isso aí, estamos aprendendo o tempo todo. Bom, mas essa é a família que nós vamos receber, a família que também tem que mudar seus hábitos, a família que também está trabalhando em casa, a família também está tendo problemas financeiros, a família também está insegura diante disso tudo. E, além disso, nós temos uma família que vai nos devolver crianças completamente diferentes, adolescentes, daqueles que nós deixamos em março. Eles também estão vivendo o impacto desses novos tempos. Eles também estão vivendo tudo que nós estamos vivendo. Né? São crianças que, de repente, começaram a usar muito mais a tecnologia, são crianças que estão vivendo nesse ambiente completamente impactado, não é isso? O impacto muito grande, tanto do que os pais estão vivendo, quanto da nova relação com a escola, quanto do ambiente da sociedade como um todo. E aí, nesse caso, nós vamos receber uma família, como bem disse aqui
Recebemos uma família cansada, com medo, triste, com problemas financeiros, emocionais e por aí vai. Kopesky. Kopesky. Kopesky, né? É isso mesmo. É essa família que nós vamos receber. A família que está angustiada e que também, assim como nós, tem dificuldades em entender o depois. Tem dificuldades com esse novo agora. E o nosso momento é um momento muito especial. E nós temos que passar isso para a família com muita tranquilidade. Nós temos, inclusive, um aluno que não quer voltar, que já verbalizou, eu não quero voltar. E aí, numa live que eu estava fazendo há poucos dias com uma escola, um pai fez um comentário que eu quero partilhar com vocês, e eu achei que foi um start maravilhoso para a gente refletir. Na hora que a criança falou que não queria voltar, o pai retomou o diálogo com ele, perguntou por que ele não queria voltar, que a escola era tão boa, que gostava tanto da escola, e aí ele disse, eu não quero voltar porque a escola me abandonou. Ou seja, para muitas crianças, gente, é difícil entender essa distância da escola. Por mais que a gente mande atividades, por mais que a gente faça atividades de nos vincular novamente a elas, elas estão achando que nós fomos embora. Por que nós podemos fazer tudo via internet, não podemos recebê-la? Por mais que a gente explique a questão da pandemia, do coronavírus, é difícil no universo dela formular um entendimento disso. Eu associo isso mais ou menos quando a mãe vai viajar, o pai vai viajar, às vezes volta louco para abraçar e a criança está arredia, porque ela sente a sensação do abandono na gravidez, nós sabemos disso. Então, nós vamos ter que ter estratégias para entrar em contato com essas crianças, mostrar para elas o que está acontecendo, que nós estamos esperando. Nós corremos esse risco de achar, de receber de volta crianças que não estão entendendo, ou famílias assim, ó. Eu pus essa propaganda aí, uma propaganda da televisão, gente, para a gente partilhar um pouquinho. Olha, para vocês verem que essa família nós vamos receber, com esse excesso de preocupação, de proteção, porque, inclusive, muito bem lembrado aqui, tem família, a Lueli Serrão, acho que é esse o nome, que perdeu algum familiar vítima do coronavírus. Com toda certeza. Eles estão com medo, gente. Medo. E com dor. Portanto, nós podemos receber famílias que vão querer sim essa proteção aí bem mais forte do que aquela que a gente poderia estar oferecendo agora, não é isso? E aí, como é que nós vamos agir diante disso? Como é que nós vamos lidar com essa questão? Eu estou abrindo aqui para eu acompanhar as lâminas que eu estou passando para vocês, tá? Bom, a primeira questão que eu acho que a gente tem que pensar bastante é sobre a essência da escola. Eu vou perguntar isso para vocês. Todo o nosso planejamento tem que ser coerente com a essência da escola. Qual é a essência da escola de vocês? Qual é a essência da escola que os alunos frequentam? Porque o nosso planejamento tem que ser coerente com essa essência. É um cuidado com os alunos, com as pessoas. Então, nós temos que levar essa essência para a nossa retomada do cuidado. Porque bem disse aqui que a nossa equipe também está muito sentida com tudo isso. Ela também tem suas dores. Ela também está insegura se vai retornar ou não, se vai ter o aluno ou não, como é que vai receber esse aluno, qual vai ser a medida que a escola vai poder tomar se isso continuar demorando, não é isso? É a Sofia que me falou, nosso professor também vai voltar bem diferente, muito, Sofia. Ninguém volta do mesmo jeito quando sai de uma situação como essa e mais. Nós não vamos sair. Nós vamos mudar um pouco a situação com muitos cuidados. Nós vamos mudar a nossa maneira de trabalhar, a maneira de planejar. E o fundamental para mim agora é o cuidado, é a acolhida. E aí, além da acolhida, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em como nós vamos nos reunir com a nossa equipe. Nós temos aí um calendário, tem professores que estão de férias, tem professores que estão de recesso, e aí, de acordo com o nosso planejamento, nós vamos começar a reunir essa equipe.
E num primeiro momento eu aconselho vocês a ouvir a equipe. Façam reuniões com grupos menores, não façam reuniões com toda a equipe, com grupos menores, mais reuniões vai nos dar trabalho, mas aí nós vamos ter oportunidade de ouvir a equipe. Eles querem nos dizer alguma coisa, eles querem contar alguma coisa. Primeiro nós precisamos acolher a equipe, nosso público interno, para depois nós trabalharmos com o nosso público externo. E aí, vamos fazer pequenas reuniões, vamos ouvir um pouco e vamos colher deles sugestões para que eles se sintam pertencentes a um projeto de uma escola que tenha essência nas relações humanas. Não é isso? Então a gente escuta o que os professores têm a dizer. Assim que a gente ouvir, eu vou olhando aqui, viu, gente, que pode ter algum comentário, né? Que nós vamos encontrar famílias que não compreenderam o esforço que a escola fez. O Ananias está falando isso. Vamos sim, Ananias. Vamos encontrar famílias que não compreenderam, vamos encontrar famílias que compreenderam e apoiam. Nós não podemos ter sentimento com nenhuma delas. A gratidão está aqui dentro da gente, ela que nos deu força para chegar até aqui. Mas nós vamos receber todas e vamos entender que até as que não entenderam, tá? Elas estão precisando mais do nosso posicionamento. Eu levo vocês a uma reflexão. Algumas famílias têm dificuldade mesmo. Outras, eu acho que ainda não perceberam o papel da escola, principalmente da educação infantil. Nós vamos voltar com esse para casa. A importância da educação infantil no desenvolvimento da pessoa. Como a escola participa da formação da criança, de que maneira ela participa. Nós precisamos comunicar isso para a família. Tem muitas famílias que não entenderam, talvez nós já achássemos que estava claro, mas não estava. Como é que a gente acompanha o desenvolvimento? Quais as atividades que a gente tem? Como é que a gente acompanha, principalmente dentro de um planejamento muito bem estruturado, muito bem pensado? Nós estudamos muito para isso. Então, eu sugiro a vocês que assim que as coisas estiverem mais tranquilas e tomara a Deus que seja bem rápido, que a gente comece a pensar na nossa comunicação com essa família sobre as nossas ações na escola, sobre o que é escola, sobre a importância não só do vínculo, mas do processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que isso precisa voltar a ser conversado. E aí, gente, tem gente falando aqui que há pais tirando filhos da escola, tem sim. E aqui a gente corre um risco muito grande, desses pais que estão tirando os filhos da escola quererem voltar, e tomara que queiram, né? E nós sabemos que ao voltarem, nós corremos um risco muito grande, porque nós vamos ter que diminuir o número de alunos na sala, nós temos um espaço físico para trabalhar com ele, mas isso nós vamos ver um pouquinho ali na frente. Mas eu aconselho vocês a não usarem isso no diálogo com os pais que estão tirando, sabe? Eu acho que não é o momento para a gente ir para esse enfrentamento, não é o momento, o pai também está com as dores deles, eu sei que nós estamos com as nossas, e nós vamos pensar em uma forma, tenho certeza disso, né? Que nós da Ação vamos pensar numa forma de acolher vocês mais tarde. E eu sei que vocês também estão precisando desse colo, mas o colo que nós vamos dar agora é as famílias, é ao nosso público interno, aos nossos funcionários, aos nossos professores, aos nossos colaboradores. E eu tenho certeza que vocês têm força para isso, vocês têm força, eu tenho certeza disso. Quem faz a opção por assumir uma escola como vocês fizeram, tem realmente condições de pensar nisso. Depois nós vamos trabalhar o depois, tá bom? Eu fico aí com esse compromisso com vocês, né? E eu acho que nós vamos ter esse compromisso uns com os outros, nós vamos cuidar uns dos outros depois. Mas agora, não coloquem isso como uma condição para o pai não tirar. Infelizmente, alguns não vão poder ser recebidos de volta. Isso eu acredito que não vai acontecer, porque nós vamos ter que diminuir algumas turmas. Mas conversem com eles, mesmo que vocês achem que essa conversa vai cair no vazio, sobre a importância da escola na vida do filho deles e sobre a importância do filho deles na nossa escola. É isso que tem que ficar claro agora. Os frutos nós vamos colher depois, vocês podem ter certeza disso. Né? Nós vamos colher depois se a gente tiver uma atitude muito ética, de muita transparência, de muita confiança. Isso é fundamental para a gente agora, tá? E aí,
O retorno será de uma escola mista? Bom, nós vamos passando um pouquinho para esse retorno e eu queria que vocês se lembrassem disso que nós estamos falando. Nós não temos as respostas prontas. O que nós precisamos pensar é nas estratégias para caso a gente possa voltar logo, nós estarmos prontos e sabendo que o que nós planejamos hoje nós podemos mudar amanhã, tá bom? Bom, primeira questão e fundamental: comunicação. Essa não tem negociação, gente. É uma comunicação clara, transparente, tanto com o público interno quanto com o público externo. Tá? Lembrando que eu falei com vocês, qual é a essência da escola? Tudo que nós vamos fazer baseado nessa essência, que é a missão da escola, que é o tipo de trabalho que a escola faz, que é a relação que a escola estabeleceu com a família, porque tem pesquisas que mostram que a escola que estabeleceu uma relação mais consistente com a família, mais segura, está tendo mais facilidade. Não estou dizendo que está tendo toda a facilidade, mas está tendo um pouco mais de facilidade com as estratégias que vem usando. E aí, gente, nós temos que deixar bem claro que a essência não muda em função de toda essa confusão, mas a relação muda. Como é que nós vamos mudar as relações, né? Muita criatividade. Aí eu estou até fazendo uma brincadeira, porque haja criatividade para viver esse tempo, né, gente? Haja criatividade. Tudo vai ser diferente, as práticas estarão mais atreladas à tecnologia. O Bruno Mendes está falando isso. Ô, Bruno, eu até acredito que as práticas vão estar muito atreladas à tecnologia, mas o mundo nunca foi tão humano como agora. Nós nunca sentimos tanta necessidade do toque, do abraço, da presença das pessoas. Nós nunca sentimos tanta como estamos sentindo agora. Então, eu acredito, sabe, Bruno, que mesmo tendo que ter muita criatividade, né, nós sabemos muito bem que o humano não foi substituído. Pelo contrário, tá, Bruno? Pode ser até que a gente descubra uma forma de trabalhar a tecnologia com um viés humano bem acentuado. E nós vimos que a tecnologia, gente, foi muito importante para nós. Professores que nunca tinham feito uso de técnicas dessa forma usaram, aprenderam rapidamente e estão se descobrindo até mais capazes do que imaginavam. Isso aí realmente, nós nem podemos perder isso, nem podemos, né? A escola tem que continuar com esse ganho, mas tem algo que nós sabemos que é só o talento humano que consegue. Né? Outro dia eu ouvi uma fala, ouvi alguém falando, o mundo nunca foi tão humano quanto agora. Nunca pensamos tanto no que vai, no próximo, em como ele está passando, na nossa família, nos nossos entes queridos, nos nossos profissionais. Nós queremos sempre arrumar uma forma, não só de sobreviver a isso tudo, como trazer todas as pessoas conosco. Esse é um sentimento maravilhoso e é um sentimento que a gente tem que levar no retorno. Eu quero ficar bem, mas eu quero trazer todo mundo para esse mesmo bem que for para mim, não é isso? Essa é a verdadeira mudança de atitude. Eu não quero romantizar, não, mas eu tenho certeza de que as pessoas estão com pensamentos reflexivos sobre as relações humanas. Né? E nós não podemos perder isso, como também não podemos perder o ganho tecnológico. Nós vamos ter que achar o ponto de equilíbrio. E esse é o grande desafio da escola daqui para frente. Né? Achar o ponto de equilíbrio em tudo que nós conquistamos sem perder a nossa essência. Volto a falar com vocês, né? A mudança será profunda, Solange Oliveira está falando, né? Como seremos escola? Como será a sala de aula? Esse questionamento nos perturba, né? Escola Professor Paulo Freire. Após esse processo, tudo será diferente, as práticas de ensino estarão mais atreladas à tecnologia. Bruno Mendes, Galdino, oi Galdino, o retorno será de uma escola mista, com o uso do celular na sala de aula? Olha quantas questões, gente. São muitas as questões. Nós vamos aos poucos, na medida que as coisas forem acontecendo, respondendo a essas questões. Algumas verdades já estão claras para nós, né? Algumas questões estão claras para nós. E nós temos que aproveitar essas questões que estão claras, né? Para poder fazer o nosso planejamento. O rodízio de turmas é uma vertente, né?
que podemos trabalhar com rodízio de turma e no dia seguinte mandamos as aulas para a turma que não foi, dividimos a turma. Alguns defendem essa vertente, outros não. Tá? Outros não, e aí a gente precisa pensar um pouquinho. Por isso eu volto lá na essência da sua escola. Como é que é a colaboração dos pais de vocês? Não é possível passar uma fórmula, um remédio aqui agora, ó, vai ser desse jeito, se cada escola tem uma especificidade. Então, funciona bem o rodízio na sua cidade? Funciona bem para você? E os pais que estão trabalhando, o dia que eles não tiverem com o aluno na escola, como é que eles vão fazer? Isso tudo você tem que ponderar e, de preferência, junto com a sua equipe. A sua equipe é a sua maior aliada nesse momento, porque ela tem que comprar o seu projeto. E seja qual for o seu projeto, ele tem que ser exaustivamente comunicado com a sua equipe. Uma palavra que não cabe na escola, na retomada, gente, é falta de informação. E isso, infelizmente, ainda acontece muito nas escolas. Eu não sei, vai ter isso, não sei. Não sei, não fiquei sabendo disso não. Não, a minha turma não foi avisada. Isso não pode acontecer conosco. A comunicação, ela tem que ser exata, precisa, segura. Aquilo que nós não soubermos, olha, a informação que eu tenho até agora é esta. Eu tenho certeza que se mudar, eu vou ser comunicada e eu comunico para você, pai. Mas agora, o que nós vamos fazer é desta maneira, do portão à diretoria. A limpeza, a cantina, o colaborador, todo mundo tem que ser bem informado. Nós temos que passar a palavra confiança, segurança para a família. E hoje, a forma mais efetiva de assegurar uma informação é uma comunicação boa. Comunicação boa, transparente. E se a gente fizer isso junto com a equipe, exaustivamente, viu, gente? Antes da aula começar. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Comecem as reuniões com a equipe o mais rapidamente possível, colhendo sugestões deles. Depois elaborem com a equipe diretiva de vocês, com a coordenação, as estratégias. Se vão acatar, se não vão, se é possível, se não, devolvam para a equipe de vocês, tá? Depois que vocês devolverem de vocês e elaborarem algumas estratégias, comuniquem primeiro as famílias dos alunos de vocês. Não comuniquem os alunos por vídeo. Comuniquem a quem contratou vocês. Façam o comunicado por vídeo, façam o comunicado por circular, mas comuniquem quais são as estratégias que vocês estão elaborando. No que diz respeito à higiene, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao calendário. Já discutiram o calendário? Manda esse calendário para a família saber que vocês estão com a elaboração para voltar dia tal, dia tal, dia tal. Isso alimenta a relação com a família. A família está insegura, ela precisa de informação, não é? Nós também estamos, imagina eles. Não é? Então, a informação que a gente tem possibilidade de passar, claro e evidente, com segurança, nós vamos passar. E essa do calendário, nós podemos passar voltando em julho ou voltando em agosto. Se tudo mudar até lá, todo mundo, não é Brasil, não é Minas, não é Belo Horizonte, não é Bahia, não é Espírito Santo, todo mundo sabe que tudo pode mudar. Mas se a gente muda a partir de uma base, a segurança é outra. Agora, se a gente muda o que a gente nem conhecia, a ansiedade é muito maior, concorda? Então vamos comunicar que já estamos fazendo planos para o retorno, que já temos os calendários elaborados, se vamos pagar, se não vamos pagar, se vamos fazer desconto, se não vamos fazer desconto, se a carga horária vai ser total de 800 horas, se nós vamos reduzir, vamos trabalhar com 60%, aí temos que rever o contrato que foi feito com essa família, porque ela contratou 800, vai ter 600. Tudo isso nós temos que elaborar agora. E é difícil para dizer para vocês qual a forma exata, porque cada escola já tem uma decisão com relação a isso. Já pensou mais ou menos como é que vai fazer. Agora, é preciso que isso seja comunicado. E não é mandar uma enxurrada de comunicado, não. Comunica com precisão, né? E não muitas coisas de uma vez. Eu fico pensando assim, não é fácil, né, gente? Mas pelo menos nós estamos com saúde. Vamos em frente, tá? Vamos refletindo aí o que nós podemos fazer. Termômetros.
Equipamento, nós precisamos providenciar equipamento, nós precisamos providenciar máscaras, tem uma corrente que defende as máscaras na educação infantil, porque no fundamental e no médio, gente, é tudo mais fácil, as crianças conseguem entender a utilização das máscaras, mas na educação infantil, imagina uma professora pegando uma criança com a máscara, nós vamos ter que fazer a adaptação toda outra vez, então eu prefiro que com relação às máscaras, a gente tenha um apoio maior das autoridades de saúde, a gente saiba a real utilização, a utilidade, né, da máscara, porque tem gente que está com uma corrente diferente aí, tem pediatras, tem infectologistas apontando outros caminhos. Vamos aguardar um pouco com relação às máscaras. A cada dia nós temos uma novidade, né? Eu, para falar a verdade com vocês, a minha esperança de uma vacina ainda não morreu, né? Eu acho que o ser humano é capaz de coisas incríveis, eu acho que isso pode surgir a qualquer momento, ou antivirais mais efetivos, eu ainda tenho essa expectativa. Mas o termômetro também tem uma série de especialistas que falam que medir a febre não é o suficiente, mas nós precisamos ter, porque é uma comunicação não verbal muito importante para a família, muito importante. A gente olhar, medir a febre. Tem várias empresas aí que já estão cuidando de projetos assim, empresas de saúde, se alguém tiver curiosidade, eu passo para vocês algumas possibilidades que eu já sei que existem, só mandar mensagem para a Marcilene, que a Marcilene passa para mim, né, se vocês tiverem curiosidade, mas a gente precisa de apoio, gente, a gente precisa procurar gente que entende de saúde, não é a nossa área, não é, nós precisamos fazer o nosso plano de contingência apoiado por alguém que entende disso. Se nós não tivermos, nós vamos buscar. Agora é o momento de planejar situações novas. Outra questão que eu acho importante é a questão da higiene, gente. Nós precisamos sensibilizar o pessoal da limpeza, sensibilizar a importância, eles sempre foram importantes na escola, mas agora muito mais, como nós precisamos deles. E outra coisa, não é só a equipe que já trabalha com a limpeza, todos nós somos profissionais da limpeza a partir do momento que nós entrarmos na escola. Todos nós somos responsáveis pela asepsia, todas nós somos responsáveis pelo cuidado, todos vamos apoiar o pessoal dos serviços gerais. Todos. Não tem o fulano é o faxineiro, mas eu também sou, nesse momento, um guardião da limpeza. Todos nós. E vamos fazer com que os nossos alunos sejam. Agora, quando trabalhar isso com os alunos, cuidado com o exagero, viu, gente? Porque senão os meninos ficam obcecados com isso e eles já estão muito impactados com tudo isso. Eles precisam ter cuidado, não precisam ficar obcecados. Nós somos os adultos. Nós vamos regular isso, nós vamos controlar isso, né? E dizer para os pais quais são os protocolos que nós estamos seguindo. É claro e evidente que a gente vê coisas que às vezes fica difícil para a gente aqui no Brasil copiar, né, gente? Não é fácil, não. A Josi me mandou essas fotos aqui, estou até partilhando com vocês, né? Pode ser que a gente consiga, mas eu nem sei qual a praticidade disso, eu nem entendo se isso realmente acrescenta, agrega valor, até acredito que não, tá? Eu acho que a questão do distanciamento, ela é inegociável, tá, gente? Nós vamos... Errei aqui, viu? Desculpa aí, gente, tem hora que eu dou uma falhadinha aqui, né? A questão do distanciamento, ela é fundamental, nós não temos escolha, não. Tá? Se é 1 metro, se é 1,5 metro, está sendo definido. E com certeza nós vamos ter essas informações o mais rapidamente possível. Eu calculo que é em torno de 1,5 metro, é o que eu tenho pensado, né? Outra questão que nós temos que fazer com urgência, demarcação dos pátios, dos espaços abertos da escola. Temos que demarcar isso o mais rapidamente possível. Tem Tem uma pessoa me aconselhando aqui a olhar para a parte de cima da câmera. Vocês me desculpem, tá, gente? É porque eu estou olhando, eu fui fazer esse atrevimento, né, de ter lâmina junto com a apresentação, então eu fico preocupada olhando no meu papelzinho aqui, qual a lâmina que eu vou passar agora, tá? Eu peço aí desculpa a vocês, tá bom? A gente está no caminho certo, Escola Tempo Feliz, Graça Seixas. Já estamos realizando essas estratégias.
Aí a Bruna pergunta: como fazer as aulas virtuais com crianças que mudaram de escola durante a pandemia, sem conhecer a gente? Isso não é possível, né? Eu acho que isso aí vai ter que ser muito trabalhado, particularmente com aquela criança e a professora. Eu acho que a gente pode, sim, mostrar a turminha, mas, sinceramente, eu acho que nós vamos ter que aguardar um pouquinho para trabalhar isso, tá? São muitas as ações que nós temos que ter agora e dificilmente nós vamos conseguir integrar uma criança que está entrando na escola agora no meio de todo esse planejamento. Mas a gente vai conseguir, sim. Tá? Nós vamos arrumar uma estratégia, isso vai depender muito de como a sua escola se relaciona com as crianças, né? Outra questão que eu queria falar com vocês é a demarcação das áreas externas. Aí vocês vão usar a criatividade, gente. Vão marcar com cores, vão marcar com fitas coloridas, vão marcar no chão, vão marcar com objetos, mas nós vamos ter que demarcar. Eu sugiro a vocês que não deixem de lado a alegria, a ludicidade, mesmo para os mais velhos. Tá? Marquem as filas, marquem os espaços no pátio, usem a criatividade, aquela criatividade que eu brinquei lá atrás com as vaquinhas. Pensem numa forma de tornar aquilo até engraçado, né? Para que de tal forma que todos, do pequenininho ao maior, consigam enxergar que os espaços estão delimitados. Aconselho vocês também, não acredito que as prefeituras agora criem casos da gente demarcar fora do passeio. Eu acho que isso é utilidade pública. Então, eu queria que vocês pensassem como que a gente pode demarcar nas calçadas também, para não ter acúmulo de pais na hora de buscar. Se a escola tem possibilidade na portaria, entrada por uma portaria, saída por outra, tá? Isso é super importante. Se não tem, vamos tentar fazer com que determinada turma saia a tal horário, fazer um rodízio de horários com pouca diferença, mas isso já facilita bastante, né? Os maternais, o infantil 1, 2 e 3 saem tal hora. O infantil 4 sai tal hora, isso já ajuda muito, né? E pensando nisso, eu acho que a gente precisa demarcar também as salas, né? A gente faz projetos tão interessantes na sala, os maiores eu sugiro a vocês que façam junto com eles, que peçam sugestões a eles. Os menores a gente pode fazer isso depois, mas agora eles têm que ter essa surpresa gostosa, surpresa de achar a escola um lugar diferente, porque nós vamos ter problema de adaptação outra vez, não é? Eu gostaria de não estar dizendo para vocês, mas provavelmente nós vamos ter toda a adaptação novamente, e talvez uma adaptação até um pouco mais difícil, né? E aí, eu sugiro a vocês muita, mas muita alegria. Pode parecer simplismo, sabe, gente? Mas de melancolia, de problema, de dor, nós estamos cheios. Desculpem a franqueza, né? Mas nós estamos vivendo um momento onde as dores são muito grandes, tá? E nós sabemos que estamos vivendo novas rotas, novos mapas. E para novos mapas, gente, nós precisamos de novas rotas. E essas rotas passam principalmente pelas pessoas. O nosso planejamento, ele tem que ser focado nas pessoas. É muito importante isso, sabe, gente? Porque às vezes a gente acha que nós já fazemos isso. Não, mas é diferente. É com um tom diferente. É com uma linguagem diferente, é com um afeto muito mais arraigado, porque não é o afeto do abraço, porque esse não vai poder acontecer. Então é o afeto no canto, o afeto na palavra, o afeto no bom dia, o afeto no letreiro que vai estar na parede na hora que a criança passar, é o afeto numa brincadeira, né? Vamos pensar de que maneira esse afeto pode ser demonstrado. É o afeto num mobile, é o afeto num balão, sei lá, vamos pensar um pouquinho. A criança, o adolescente, na verdade, eles precisam de muito pouco para se sentirem amados. A gente sabe disso, né? Eles precisam da segurança, da confiança e da transparência, da verdade. Então, vamos trabalhar um pouquinho isso com eles. E aí, pensando nisso, eu gostaria que vocês também me dissessem como é que vocês estão planejando a retomada de vocês. Como é que vocês estão planejando? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão encarando esse novo agora aí na escola de vocês, né?
Obrigada, Hélida, que você está gostando da conversa, né? Que bom. A Renata do Mundo Feliz, as escolas devem se unir com certeza, estabelecer protocolos juntas. Olha, o momento é de união, o momento é de diálogo, é de conversa. Vamos trocar experiências. Nós da escola, gente, nós temos que nos unir. Isso não é uma opção, não, gente. Isso é uma necessidade, não é isso? Olha, nós não fomos convidados para entrar nessa situação. Ninguém perguntou se a gente queria, mas nós podemos escolher a maneira como nós vamos viver essa situação. E eu gostaria muito que vocês escolhessem essa maneira usando estratégias muito mais relacionais. Nunca precisamos tanto de nos relacionar com o outro, mesmo que não fisicamente. Troquem ideias, telefonem uns para os outros. Nós que estamos em rede, temos essa facilidade, né? essa relação muito mais próxima, somos informados o tempo todo, temos avisos o tempo todo. Quem não está em rede tem que formar a sua própria rede, tem que conversar, colham ideias, perguntem o que está sendo feito, vejam o que deu certo. Agora, evidentemente, que coloquem a sua identidade. Volto a fazer a pergunta: qual é a sua essência? Se você copia e cola, isso é o computador. Essa é a tecnologia. Agora, criar é você, de acordo com o seu público, de acordo com a sua professora, de acordo com a sua coordenação, com a família que você conhece. Então, a gente troca ideia para adequar. Isso não é colar, não, gente. Isso é aproveitar a oportunidade. Isso é aproveitar a experiência do outro. Tem tantas experiências boas aí que nós podemos partilhar, né? Precisamos estar fazendo isso. Eu queria que estar passando para vocês protocolos que já estão definidos, mas nós sabemos que não estão. A escola tem que ser analisada caso a caso. E os protocolos com relação à saúde, os planos de contingência com relação à saúde, eles têm que ser definidos legalmente. Nós não podemos simplesmente dizer que vamos afastar as crianças 1 metro e daqui a pouco nós temos uma determinação, né, de que tem que ser 1,5 metro. Como é que nós vamos fazer? Vamos dividir, vamos fazer uma divisão entre os professores, um rodízio de salas, é uma possibilidade. Enquanto uma professora está trabalhando uma questão, a outra divide as turmas. Nós vamos ter que sentar e pensar na nossa escola, como é que ela funciona. E deixar esses planejamentos, não digo prontos, né? Não posso dizer prontos, porque eu mesmo estou dizendo para vocês que tudo muda o tempo todo, né? Mas lembrar também, gente, que isso é uma questão multissetorial. E sendo uma questão multissetorial, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir outros segmentos da sociedade, precisamos estar atentos para isso, tá? Porque senão corre o risco da gente fazer um planejamento maravilhoso e ter que frustrar. E nós já estamos frustrados o suficiente para arrumar mais problemas, vocês concordam? Então, é buscar alternativas que possam ser mudadas e buscar bons parceiros que lidam com isto, para que a gente possa fazer isso com mais tranquilidade. Porque o que nós sabemos fazer bem feito, nós vamos fazer. E aqui eu vou ter uma fala um pouquinho atrevida. Na minha opinião, Fernanda, a maior preocupação agora não é conteúdo. Conteúdo nós temos muito tempo para trabalhar, podem ter certeza disso. A nossa maior preocupação agora é cuidar dessas relações. A nossa maior preocupação agora é acolher. É conversar com essa equipe, conversar com a família. O conteúdo, vocês podem ter certeza que nós vamos dar conta dele. Seja do jeito que for, nós sabemos trabalhar isso. Nós temos consciência de que somos capazes de deslinchar, de destrinchar esse currículo da maneira que nós sabemos disso. Agora, as relações, a acolhida, o acolhimento, a autoestima de todo esse público que está na nossa mão, quer seja o interno, quer seja o externo, essa exige um planejamento muito especial. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Depende da sua escola, depende do seu público, depende da sua capacidade de lidar com isso, né? Agora que isso é a prioridade, com toda certeza é. Né? Uma questão que eu gostaria muito de estar colocando para vocês, tem até uma perguntinha aqui sobre isso, né?
teremos que ter estratégias diferentes com cada segmento. Exatamente, temos sim. Tá? Vocês sabem muito bem que podem contar mais com a ajuda, com o apoio dos alunos do ensino fundamental 2 e médio. O Fundamental 1 também já consegue cooperar muito, já consegue, inclusive, elaborar estratégias junto com os professores. Não é isso? Eles conseguem entender a questão do distanciamento. A educação infantil já tem dificuldade para isso. Ela pega num brinquedo, ela passa o brinquedo para o coleguinha, ela toma do outro, ela quer colo. Quer dizer, os nossos desafios na educação infantil são maiores. Muitas pessoas defendem o retorno dos maiores primeiro, porque a escola fica mais tranquila, mais equilibrada, as famílias se acomodam, né, e entendem que podem continuar o processo, depois a gente volta para a educação infantil. Eu, particularmente, acho que a gente tem que voltar com a educação infantil primeiro, e acho que depois que nós tivermos feito com que eles entendam os novos espaços, nós vamos trazer os maiores, até porque os maiores estão tendo aulas não presenciais, até porque os maiores estão tendo muito mais recursos. Os menores, é mais urgente que a gente traga eles para o nosso espaço, embora mais difícil, né? Bom, a Sandra, para o retorno Sandra Magna, para o retorno pode voltar todas as turmas? Ou seria mais adequado o retorno com a divisão de turmas? Eu considero mais adequado o retorno com a divisão de turmas. Eu considero bem mais adequado. Acho que a gente pode fazer uma divisão por número de alunos, num dia volta a turma tal, no outro dia volta a turma tal. Eu aconselho isso a vocês. Eu acho que funciona melhor até no ensino médio, no Fundamental 2. Porque eles também estão com as dores deles, gente. Eles também estão sentindo necessidade dos amigos. Eles também estão querendo ser acolhidos. E se vem todo mundo de uma vez, fica até difícil para a gente fazer isso. Eu aconselho que a gente divida as turmas assim, tá? Com certeza, a Esther está dizendo, não sairemos dessa situação do jeito que entramos, né? Vamos sair muito melhores e o nosso olhar no outro será diferenciado, pois a empatia é a palavra-chave. Empatia. Essa é a palavra-chave. E para com os nossos alunos também. Então, a gente tem que entender o momento que eles estão vivendo. Eles estão vivendo numa casa com pais que estão fazendo o possível para estar com eles. O possível. Mas nem sempre o possível é o que a gente acredita que é o melhor. O possível. Eles estão trabalhando, gente. Eles estão dando conta da casa. Eles estão em casa há mais de 60 dias. Nós temos que ter um olhar afetuoso para isso. Não é simplesmente voltou, pronto, acabou, passou tudo, gente. Como era antes, não é não. Nós vamos voltar com um outro olhar. E eu tenho certeza que vocês vão ter criatividade para, junto com a equipe de vocês, pensarem nisso. Quanto às questões estruturais, quanto aos protocolos legais, se nós estivermos com os nossos relacionais conversados, a gente faz as devidas adequações. Com certeza nós faremos. O meu maior objetivo aqui é dizer a vocês que nós precisamos nos preparar para receber. Agora, como vamos receber? Nós temos ideias. Algumas já quase que concretizadas, que é a questão do material necessário que nós precisamos, do distanciamento, da desinfecção da escola, tudo isso nós já sabemos, número menor de alunos na sala, se vão dividir, ou seja, diante desses que nós já conhecemos, nós vamos estruturar. E principalmente estruturando um calendário execuível, viu, gente? Calendário não pode ser só para dar uma satisfação à sociedade agora, não. Ele é execuível. Vamos lembrar da transparência. Um aluno do 6º ano saiu durante a pandemia e no retorno das aulas decide voltar. Bom, tem uma questão legal aí. Você lembra que eu falei que esse é um problema intersetorial? Você vai entrar em contato com as secretarias de educação, com a superintendência de ensino, você vai se informar. Existe uma série de excepcionalidades que precisam ser conhecidas pela escola. Precisa ver se você tem a vaga para esse aluno retornar, porque esse aluno não podia ter abandonado a escola. Legalmente, isso não podia estar acontecendo. Né? Então, eu preciso saber desse caso com mais particularidade para eu poder te aconselhar, tá bom? A partir de 4 anos, nós sabemos que existe a obrigatoriedade, né? E aí, nesse caso,
se tirou, tem que estar matriculado em outra escola, ou a gente tinha que ter comunicado aos órgãos competentes. Então, a gente precisa ver a singularidade desse momento, tá, gente? Exige que a gente se informe com os órgãos competentes, para que a gente faça tudo da maneira correta. O nosso momento está quase acabando aqui, infelizmente, né? Eu espero que seja infelizmente para vocês também, não é isso? Nós estamos aqui quase no finalzinho, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês. Olha, eu tenho conversado com muitos diretores, tenho visto a angústia de vocês, a vontade que tudo dê certo. Eu tenho conversado com muitas famílias que têm apoiado vocês, que têm estado ao lado de vocês. Vamos focar nisso? Vamos focar no nosso sonho de educar? Vamos focar na nossa vontade que dê tudo certo? Vamos focar no nosso ideal que está acima de tudo isso, que é transformar essa sociedade. A utopia, gente, que é o nosso sonho, está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Aí vocês podem me perguntar, Fernanda, para que serve então o nosso sonho? Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não pare de caminhar. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Não sei se eu ainda estou ao vivo com vocês ou não. Tô? Bom, o meu desejo é que vocês não parem de caminhar, não deixem de caminhar. Nós ainda vamos nos encontrar para partilhar as nossas experiências. Nós vamos crescer muito com isso. E se nós tínhamos uma escola forte, se nós tínhamos educadores fortes, podem ter certeza que nós vamos voltar com uma energia muito maior. Desejo do fundo do meu coração que a gente partilhe mais, que a gente continue caminhando em rede, que a gente continue formando a nossa capacidade, aumentando a nossa competência de partilha e, principalmente, que a gente não pare de caminhar. Um abraço carinhoso a todos.